Olá amigos, paz do Senhor a todos. Aqui é o Mário Júlio, nós estamos no terceiro dia da leitura da Bíblia em 70 semanas. Já fiz a conexão aqui, ó, terceiro dia, Gênesis 7 a 9, e já fiz aqui a marcação dos capítulos. Quero chegar ao dia que isso aqui tiver tudo marcado de lápis. Então nós estamos aqui no terceiro dia, Gênesis 7 a 9, nós encerramos a última parte com Noé fazendo a arca conforme Deus mandou. E o tema da nossa leitura de todas as 70 semanas é: sejamos transformados pela palavra de Deus. Porque quando nós nos conformamos com o mundo, nós nos parecemos com o mundo e tentamos agradar ao mundo. Só que quando nós somos transformados pela palavra de Deus, mesmo dentro do mundo, nós não conseguimos nos conectar com ele de forma profunda. Nós estamos aqui, mas conectados na palavra de Deus. Ela nos transforma, sejamos transformados para que podemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, Gênesis 7. Depois que ele constrói a arca, Deus ordena que ele entre na arca. Junte 7 animais, 7 pares, 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Então ele não levou somente um casal de cada um. Ele levou 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros. E ele vai construindo, ele tinha 600 anos quando ele entra ele, a esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus 3 filhos. Então, começa a chover, então eles entram. Qual é o contexto do texto bíblico aqui? Qual é o tempo que a Bíblia vai dizer? Eles entram, Deus sela a porta, ficam 7 dias encerrados ali dentro. Depois, começa a chover. Vai chover por 40 dias, 40 noites. Parou essa chuva, as águas se mantêm tapando toda a terra, não sei qual distância da altura dos montes, toda a vida que existia na terra morre, e fica ali aquelas águas estendidas por 150 dias. 150 dias fica aquela ali para que não haja mais vida na terra. Depois que passa os 7 dias, os 40 dias de chuva e os 150 dias, Deus lembra de Noé, não que ele tinha esquecido, mas ele lembra de trazer de volta as águas. Deus lembrar de voltar a sua atenção novamente para Noé, e ele começa a retrair as águas. Deus faz com que o vento sopre e comece como eu vou dizer, as comportas da terra, o centro da terra começa a recolher aquela água e as águas começam a murchar. Só que esse murchar da água dura 150 dias. Depois, né, ele vai e o Monte Ararat, que era um monte em que a arca se encostou e desceu, né, quando passa uma data, uns dias, ele abre uma janela em cima e solta o corvo. E o corvo fica girando para um lado e para o outro. Há uma mensagem muito bonita nisso, em que ele solta um pombo uma vez e volta. Solta 2 vezes e volta com uma folha de oliveira. Representando a primeira vez, o Espírito Santo vai buscar a humanidade e não consegue achar o espaço no coração da humanidade. A segunda vez vai e volta com uma folha de oliveira, que representa Jesus Cristo. Na terceira vez, o Espírito Santo, a pomba vai e não volta mais. Nesse a pomba vai e não volta mais, é o tempo em que nós estamos hoje, que o Espírito Santo veio para a terra e não voltou mais, só vai voltar com a igreja. Só que com essa conexão, com isso aí, demora mais 40 dias para a terra terminar de baixar tudo e estar seca, para que eles saiam. E uma vez, uns anos atrás, eu andei pesquisando qual o tempo deles ficar na arca. Quando eu fui ler a Bíblia toda e eu li esse monte de dia, fica mais dia, eu fui pesquisar. Eu achei 2 historiadores, um tinha dito que eles tinham ficado ali dentro, cerca de 1 ano e 10 dias, e um outro historiador dizia que eles tinham ficado dentro da arca 1 ano e 17 dias. Qual a diferença desses dias? Porque um contou somente o tempo que ele choveu. Choveu e ele ficou 1 ano e 10 dias. Outro contou o momento em que selaram a arca. Que Deus selou a arca e ficaram 7 dias. Então, com 1 ano e 17 dias.
Eu coloquei aqui, né, no ano 600, em 7:11, se vocês lerem aí Gênesis 7:11, vai dizer que ele no ano 600 da vida, que era o ano da vida de Noé. No ano 600, no mês segundo, nesse período do mês segundo, né, aos 17 dias desse mês, né, ele entrou na arca. Começou a chover. Então foi no dia que começou a chover. Nesse dia que começou a chover, Noé tinha 600 anos, um mês completo, e no segundo mês, 17 dias. Quando parou de chover, ele tinha 601 anos, né, tinha no mês 2 e de 27 dias. No 27 dias ele saiu da arca. Então isso aí durou um ano. Ó, ele estava no mês 600 anos, no mês segundo, 17 dias. Quando a arca abre, ele tinha 601 anos, estava no mês 2, 27 dias. Então conta que passou-se 1 ano e 10 dias. Só que o outro vai contar mais 7 dias, que é o tempo em que a arca esteve fechada, selada. Então esse é o período que eles ficaram. 40 dias choveu. Mas todo esse período foi o tempo que eles tiveram dentro da arca. Né? Por isso que Deus deu ordem que ele levasse bastante alimento, sementes e frutas, para que todos os seres humanos e os animais sobrevivessem e se alimentassem por esses dias. E aí vai seguir, né, que morreu todo mundo, as águas diminuem, né, Noé solta o corvo e solta a pomba, e essa pomba representa o Espírito Santo, eu já falei. Eu tenho aqui uma mensagem que eu coloquei na minha Bíblia, que eu quero ver se eu trago mais adiante, ó. Uma mensagem que vai falar sobre o pombo, sobre essa pomba, que o corvo representa Satanás, que fica girando e rodeando sobre a terra. Foi o que ele fala sobre Noé, que estou em Jó, que eu vim de rodear a terra, e o pombo ficava girando, o corvo ficava girando o tempo inteiro. E aí ele solta aquele pombo que volta vazio, que é o Espírito Santo, que rodeou sobre a terra no Antigo Testamento e não achou coração que ele pudesse pousar. No segundo voo, 7 dias depois, ele vai e traz a folha de oliveira, que representa Jesus. No terceiro voo, ele vai e não volta mais, que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e ele continua na igreja até hoje, até a volta de Jesus, que aí o Espírito Santo será, junto com a igreja, arrancado da terra. Então, nós estamos lendo, as águas diminuem, as águas começam a retrair, e no 9:16, aqui o 7, ele vai trazer esse texto que nós já lemos. Aí vem para o capítulo 9. No capítulo 9, Deus renova a sua aliança. Agora, em vez de renovar sua aliança com a humanidade, que tinha tido com Adão, agora renova com a humanidade através de Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal. Então, a partir de agora, os animais, nós estamos com 8 minutos. Os animais começariam a ter medo da humanidade. Né? E tudo que move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo que se move, que é vivente, será para vosso mantimento, para vosso alimento. Né? Tudo vos tenho dado como a erva verde. Assim como a erva verde, assim como os frutos, como a natureza, sabe, floral, tipo os animais, as ervas, as frutas, sabe, a natureza vegetal tinha sido entregue para os homens, agora a natureza animal também era entregue aos homens como alimento. Então, agora ele vai tratar sobre a carne, né, com sua vida, que é o sangue. Nós não devemos comer carne com sangue. Aí tem duas explicações. Tem gente que entende que a carne vermelhinha não pode ser comida, tem que ser assado toda, a carne vermelha é pecado. Tem outro grupo de cristãos que entende que, ou judeus, que a carne, quando ela escorre todo o sangue, o que fica na carne não é sangue. Entendeu? Faz parte da carne, faz parte do músculo. São células, são líquido que está ali dentro do músculo, que não é sangue. Sangue é o que está na veia. E tem um outro grupo de cristão que entende que
aquela umidade vermelha que há na carne também é sangue. Sangue não é somente o que está dentro da veia, mas... Então, eu não sou por um lado e não sou por outro. Se você, no seu coração, entende que o sangue, que aquela umidade vermelha da carne é o sangue, cozinhe bem, deixa a carnezinha bem assada, bem cozida, bem fritinha e se alimente. Se no seu coração não pesar e você aprendeu na sua igreja, onde você tem a sua fé, que a carne vermelhinha já não tem mais o sangue, porque o sangue é o que está na veia, e isso não incomoda o teu coração, amém? Perfeito, se alimente disso. Só que aqui, Deus dá essa aliança e ele vai trazer várias coisas, que o homem que derramar sangue de outro homem, né, será castigado dessa forma também. Aí ele vai trazer várias coisas, que eles deviam povoar a terra, e Deus vai trazer várias, sabe, mensagens relevantes para a humanidade. Deus vai falar sobre a aliança renovada com o homem através do seu sinal, que é, né, o arco de Deus. Tem gente que fala que é o arco-íris, é errado. Eu, cristão, entendo como errado, porque o arco não é de Íris. Íris é um demônio da mitologia grego-romana, não me lembro, mas é um demônio em que eles dedicaram o arco. Só que o arco é o arco do céu, o arco de Deus, o arco da aliança, mas nunca o arco de Íris. Você é cristão, meu irmão, minha irmã que está assistindo isso, ok? É o arco de Deus, que é a renovação. Toda vez que Deus vê o seu arco, ele vai se lembrar da aliança com a humanidade, de não destruir novamente a humanidade através da água. Então, nós temos aqui, lá no versículo 20, já estamos encerrando, esse aqui acho que o videozinho vai ser um pouquinho mais curto, né, que ele começou a lavrar a terra e plantou uma vinha. Eu creio que depois de todo o estresse da arca, Noé, ele estava louco, era para tomar um vinhozinho. E ele fez sua vinha, a primeira coisa que ele fez uma vinha, separou a uva, fermentou a uva, quando a uva já estava com seu, imagina o tempo que ele espera. Ele embebedou, só que embebedou, o coração dele já devia estar exausto, já ainda ansioso. Ele se embebedou e ficou nu. Quando ele tirou suas vestes e ficou nu, o filho dele, Cam, ele tinha 3 filhos, sem Cam, Jafé, Cam, não confunda com Caim, lá da nossa leitura anterior. Cam viu a nudez de seu pai. E aqui a Bíblia vai dizer que era Cam, pai de Canaã. Quando ele viu a nudez de seu pai, ele foi correndo e contou para os seus irmãos. Os irmãos pegaram uma manta, uma coberta, um pano, colocaram tapando o rosto e cobriram seu pai, sem ver a nudez de seu pai. Quando ele acordou, ele foi, você sabe dessa história, mas tem uma informação que eu acho interessante, que quando ele foi, ele disse, maldito seja Canaã. Como eu trouxe aquelas informações sobre o pais e filhos, quem é pai sabe, quem não é pai um dia vai saber. Que o pior castigo de um homem, de um pai, ele não é ele sofrer o castigo por seus erros. Não é ele ser condenado por suas falhas. O maior castigo de um homem é ver um filho seu, que não tem culpa, um filho seu que é inocente, sofrer os castigos do seu erro. Cã não foi castigado, Cã não foi punido, mas Cã, né, ele viu o seu filho sofrer todas as consequências do seu erro. Ele já era pai, nisso aí ele já tinha um filho, já tinha demorado um tempo, né, até Noé bebê, ele já tinha um filho. Ele já tinha o seu filho, e quando isso aconteceu, quem sofreu o castigo por seu erro foi seu filho. E isso deve ter sido muito doloroso. Ele não foi castigado, mas o seu filho. E aqui, quando Deus vai trazer, quando Noé vai trazer essas informações, quando Noé vai dizer isso, ele vai assim, ó, olha só, né, e despertou Noé da sua embriaguez e soube o que seu filho mais novo lhe fizera. Então foi o filho mais novo. Não foi Canaã, foi um filho, não um neto. E aí ele disse, versículo 25, maldito seja Canaã, não Cã. Quem foi maldito foi Canaã, seu filho. E isso é desesperador por um pai. E seja servo de seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor de Sem. Sem recebeu a herança sacrificial de sacrificar ao Senhor, né, a descendência,
de servir ao Senhor, de buscar, de invocar o Senhor, de andar com Deus. Que agora a humanidade, sabe, a descendência a partir de Enoque, a descendência que vinha a partir de Sete, não mais invocava o Senhor como Noé, como Sete e Enos fizeram. Mas agora, a partir de Noé, eles andavam com Deus. A partir de Noé, eles já andavam com Deus. Sacrificavam, invocavam e andavam com Deus. Então, quem repassou? Noé repassou para Sem. E Sem, bendito seja o Senhor de Sem. E seja Canaã por seu servo. Agora Deus vai falar de Jafé. Deus alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Ele seja Canaã, seu servo. Então quer dizer que nas terras de Sem, né, nas terras que ele habite na terra do seu irmão, que é abençoado por Deus, que o Deus de seu irmão Sem ia proteger Jafé, e que Canaã, a descendência de Canaã, seja servo de Sem, de Jafé. Entendeu? Tá. Então ele viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então nós encerramos a leitura de hoje. Amanhã nós continuamos com Gênesis 10, 11 e 12. Nós vamos passar pelas descendências de Noé e começo da história de Abraão. Meus irmãos, eu estou achando fascinante essa leitura. Meu coração está no primeiro dia, quando eu estava fazendo a arte bonitinha para divulgar, eu senti um temor muito forte do Senhor, uma presença de Deus muito forte. Nós estamos com 16, que eu estou com a câmera, o celular virado para trás, e eu estou olhando no espelho lá atrás para ver como é que está conectado o vídeo. Então eu tive uma conexão muito forte com Deus, eu tive uma experiência com Deus, entrei num temor, numa reverência a Deus, porque no primeiro dia, eu fazendo a arte do primeiro dia, bonitinha, eu pensei assim, eu vou passar não somente os meus olhos lendo, mas eu vou precisar entender o enredo de toda a Bíblia para passar para meus irmãos. E eu senti a responsabilidade de tudo isso, e eu tive um temor, eu adorei, eu me quebrantei, eu me emocionei na presença de Deus, por saber que eu ia passar meus olhos, a minha mente, o meu entendimento, ia passar para os meus irmãos tudo isso sobre a Bíblia. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês, sejamos transformados pela palavra de Deus. Leia a Bíblia com a visão, com os olhos daquele que precisa ser transformado por Deus. Não vos conforme com o mundo, mas seja transformados por Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus guarde a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu serviço, seus pensamentos. Guarde de nós pecar, nos guarde de cair em tentações, nos guarde de falhar contra o Senhor, que nós venhamos ser fiéis e que o nosso coração venha a estar cada dia mais conectado com Deus. Nosso coração cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus e afastado desse mundo. Não vos conforme com o mundo, mas seja transformado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Até mais, tchau, tchau. E... só um segundinho. Estão me ligando, eu não consigo cancelar o vídeo. Aí. Ai, Jesus.